Oi, eu sou a Lídia, tenho 22 anos, eu estudo medicina na Bolívia, já tô no meu 5º ano, agora eu tô aqui no Brasil de férias, então esse é o cenário, essa é a minha casinha aqui no Brasil. E eu vou fazer uma aqui fala sobre essa minha experiência como estudante de medicina na Bolívia, fora do Brasil. Então eu vou começar passando a minha base aqui e falando para vocês como foi essa escolha, né, de ir para outro país fazer faculdade de medicina. Eu soube que eu queria fazer medicina, eu já tava o quê? No 2º ano. Eu já tava no 2º ano do ensino médio. Então não foi cedo. Igual a maioria, eu sonho desde a minha infância em ser médico. Deu não. Não, eu comecei esse sonho tarde. Na verdade, antes disso, eu nem queria a área da saúde, assim. Porque a minha mãe é enfermeira. E ela tava fazendo faculdade de medicina quando eu era muito jovenzinha ainda, quando eu era muito novinha, criança. E não tinha ninguém pra cuidar de mim às vezes. Então ela me levava pra faculdade de enfermagem junto com ela. Então, quando eu era criança, eu sabia nomes de ossos do corpo humano, eu ia ver as aulas dela, eu participei muito do processo de formação do TCC da minha mãe, porque sempre que ela ia fazer, ela tinha que me levar junto. Não sempre, mas quase sempre. Eu já tinha muito contato com a área da saúde quando eu era mais novinha. E a minha mãe, ela não conseguia, depois que ela se formou, ela não conseguia passar aniversários dela com a gente, datas comemorativas, Páscoa, ela não passava com a gente, ela passava trabalhando. Essa base dá pra ver que não é muito do meu tom, né? Mas é porque eu tô no Brasil e eu queimei bastante. Então eu não sou essa cor, eu sou dessa cor, que tá a base. E eu não tenho uma base mais escura, eu vou ter que corrigir com bronzer, né? Então eu já tinha muito contato com a área da saúde desde jovem, mas eu já via que minha mãe trabalhava demais e ela não ficava em casa com a gente, sabe? Então era algo que eu já não queria quando eu era mais nova, por causa disso. Se ela enfermeira já não passava datas comemorativas com a gente, imagina o médico, eu pensava. E tá bom, aí eu fui crescendo. Durante muito tempo eu quis advocacia, queria muito direito, mas... Ai, desculpa o barulho. Justo agora chegou o jardineiro. Aí eu fui crescendo, eu queria direito e a minha mãe se separou do meu pai. Quando a minha mãe se separou do meu pai, foi tipo um baque e tal. Mas, logo após, ela conheceu um médico. Esse médico foi morar com a gente. E eu comecei a ver a rotina dele e ele realmente trabalhava demais. Aí eu vi os papos dele com a minha mãe, porque ele não falava os nomes dos pacientes, mas ele falava pra gente alguns casos, né, que ele achava interessante. É família, é normal. E eu fui começando a gostar. Aí, quando chegou no 2º ano do ensino médio, eu já me perguntava, será que eu quero mesmo direito? O que eu quero mais do que direito? Aí eu comecei com essa ideia de medicina. A base que eu passei é da Boca Rosa. Eu adoro essa base, eu acho ela muito boa. Pena que não tá da minha cor, mas tudo bem. Agora eu vou passar esse corretivo da Vult. Tá focando, meninas? Ai, eu sei que só é isso. Eu tô olhando pra cá porque o espelho tá aqui, tá bom? Aí veio essa ideia de medicina. Porém, sabemos que medicina no Brasil, ou você passa em uma pública, em uma federal, ou você vai pagar um rim a cada mês, né? O que acontece? O marido da minha mãe,
que é médico, ele se formou na Bolívia, ele não se formou no Brasil, porque ele é boliviano. Então toda a família dele tá lá. Então ele me perguntou: você prefere fazer cursinho, que provavelmente vai ser por alguns anos, você vai ter que fazer esse cursinho, ou você prefere já começar a faculdade com 18 anos, logo que você sair do colégio, lá na Bolívia? Aí eu pensei bem, falei, bom, se eu ficar aqui eu vou ter que fazer cursinho, e Deus sabe quando eu vou conseguir aprovar em uma. Eu pensei bem e falei, eu acho que eu prefiro ir pra Bolívia. Além de eu me formar antes, eu aprendo espanhol e vou aprender medicina de qualquer forma. Tipo, ainda é medicina. A gente ainda estuda, às vezes, dos mesmos livros. Pode que a faculdade não seja tão boa, mas muitas coisas vão do aluno, vai de quem tá aprendendo. Então, eu decidi. Nesse momento, a minha mãe, nossa, tadinha, ela ficou triste. Porque a gente ia se separar, né? Ela ia continuar morando aqui e eu ia pra Bolívia. E sempre fomos muito unidas, eu e ela, desde que eu era um bebezinho ali, sempre muito unidas. Assim foi essa decisão de ir pra Bolívia fazer medicina. Ai, passou pouco tempo, a gente fez todos os papéis, tudo que precisava fazer e eu fui. Dia 9 de julho de 2019, eu fui pra Bolívia começar o meu primeiro aninho de medicina lá. Quando eu fui, a minha mãe me acompanhou, o meu padrasto, né, o marido da minha mãe, foi conosco também. Fomos e logo começaram as aulas, assim, a gente foi, fez inscrição nos últimos dias de inscrição e já começaram as aulas. Não teve muito tempo de adaptação, não teve muito tempo de nada. E foi isso, minha mãe veio pra cá logo antes de começarem as aulas lá. Eu fiquei sozinha e aí era Deus que me cuidava lá, porque eu nunca tinha morado sozinha. A minha irmã morava comigo aqui, tipo, minha irmã, como eu explico? A minha irmã morava comigo, com a minha mãe e com o meu padrasto ainda, minha irmã mais velha. Então ela ainda cuidava de mim, ela me ajudava a fazer comida, eu ajudava ela a fazer comida, na verdade. Eu era uma criança lá, morando sozinha, com recém-feitos 18 anos. No primeiro dia de aula eu tava toda empolgada. Eu lembro que nesse dia eu tive aula de genética e eu amei porque a doutora foi super acolhedora, ela tentou falar de uma forma mais calma, tipo, ela tentou falar bem lentinho pra eu entender. Super acolhedora a doutora. Eu lembro dela até hoje com muito carinho. Aí depois eu lembro que eu tive aula de histologia e já não foi nada acolhedor. Eu odiava histologia, os doutores também não ajudavam, porque eu tinha um doutor de prática e um doutor de teoria em histologia. Foi horrível, os dois falavam super rápido, não estavam nem aí se eu tinha entendido, se eu não tinha entendido. Então eu tinha que ir buscar eles para perguntar alguma coisa. Então no começo foi bem difícil e toda a minha sala, no meu grupo inteiro, eu era a única brasileira. O resto ou era peruano ou era boliviano. Foi muito complicado no começo. Eu não tinha um amigo pra conversar. Eu não sabia nem perguntar as coisas, se estava certo, se estava errado. Não sabia. Porém, com a cara e com a coragem, eu comecei a falar com essas pessoas desconhecidas pra mim até então. Comecei a tentar conversar com eles e eles super me acolheram naquele momento.
Às vezes eles faziam umas piadinhas assim, bem sem noção, porque eu sou brasileira. E eles eram jovens, lá no Peru eles terminam a escola, eu acho que com 16 anos alguns. Então eles iam muito jovens pra lá e tinham uma mentalidade meio infantil. Então às vezes faziam umas piadinhas meio... Mais de uma pessoa me pergunta se eu comia macaco. Não entendo por que, gente. Tem um vídeo nosso que estourou por aí, a gente comendo macaco? Mas então, naquele momento eles me ajudavam bastante e com eles eu fui aprendendo, com eles e com os livros de medicina mesmo. Então eu parava, nossa, foi um tempo que eu estudei demais, eu estudei muito, acho que eu nunca estudei tanto quanto no primeiro ano. Eu parava tudo e lia e eu não entendia, e eu lia outra vez o livro e eu não entendia de novo, eu lia outra vez até eu entender. Foi bom isso, porque eu descobri agora que ter essa base boa dos primeiros anos é muito importante. Agora eu tô passando um blush, gente, eu amo esse blushzinho. Ele já tá todo quebrado, saiu a tampa, mas eu adoro. E ele foi só R$10, você acredita? E ele dura bastante no rosto, eu acho que deixa uma cor tão bonitinha. É da Luisance. É da Luisance, essa paletinha assim. Aí esse daqui eu uso até como iluminador também, que ele tem brilhinho, ó, tá vendo? Aí ele, na verdade, é uma sombra de olho, mas eu uso no rosto como blush. Então foi um período, assim, que eu estudei muito, muito aprendizado. Eu tava começando a amadurecer, começando a fazer algumas comidinhas pra mim. Então eu ainda ligava pra minha mãe, pra minha irmã, tipo, nossa, como que faz aquele frango que vocês fazem? Foi um período muito legal mesmo. E foi o período que eu me apaixonei também, é verdade. Tive esse amorzinho de primeiro ano da faculdade. Nossa, tomei chinelada na cara. Eu odiei essa experiência, uma experiência que eu não queria ter tido. Porém, veio pra eu amadurecer também, entender um pouco de como as coisas funcionam. E esse período de adaptação lá na Bolívia foi muito importante pra mim. Foi um período que abriu muitas portas assim na minha cabeça de conhecimento mesmo, próprio, sabe? Porque eu chegava em casa, eu tava sozinha. Eu ia sair, eu tinha que tomar mais cuidado, o dobro de cuidado, porque se acontecesse alguma coisa, tava só eu lá. E foi isso, gente. Então, assim, dando a cara a tapa, eu aprendi o espanhol e aprendi muito bem. Assim, dando a cara a tapa, eu fui pra Bolívia do nada, conheci muitas pessoas novas e vivi muitas experiências que me ensinaram muito. E tô estudando medicina e já tô no 5º ano, sabe? Então, às vezes, você precisa ir atrás. Assim, eu sei que minha família tinha condições de me mandar pra lá e isso é algo muito diferente da realidade de muita gente. Mas, se surge uma oportunidade pra você, não perde ela porque você tá com medo, sabe? Vai e tenta, mesmo com medo. Às vezes vai dar bom, igual eu, até hoje, tudo dando certo, graças a Deus. Não acabei minha maquiagem ainda, mas eu acabei toda a pele. Eu vou fazer outro vídeo agora, porque esse já deve estar grande, falando sobre esse relacionamento que eu tive, como eu mudei muito a minha cabeça com esse relacionamento. Demais. Então é isso pelo vídeo de hoje. Então foi isso no vídeo de hoje. Preparação de pele feita. Espero que vocês tenham gostado de eu compartilhando essa experiência muito louca minha. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.